Quilombos sempre foram espaços de liberdade e de acolhimento. Aquilombar-se é uma tecnologia social, uma maneira de estar junto aos seus, potencializar saberes, ancestralidade. O quilombismo persiste abrindo espaços de resistência e pertencimento, seja no meio urbano ou nos locais mais remotos. Hoje, o Estação Livre vai falar um pouco sobre quilombos urbanos e a preservação da herança negra que esses espaços produzem. Em Porto Alegre, nós temos reconhecidos, acho que talvez já com o reconhecimento da Fundação Palmares, 11 quilombos. Essa aqui é a Casa Crespa, sede, ateliê aberto do coletivo Manifesto Crespo, onde a gente elabora nesse espaço criativo as nossas ações. Não é fácil, mas a luta ela está sendo constante para a gente manter a cultura. A Casa Amarela começou dia 20 de fevereiro de 2014 como uma ocupação sociocultural, né, e se ressignificou como o primeiro quilombo urbano de artistas do centro de São Paulo. O turismo de base comunitária é um turismo que ele promove, é o nosso protagonismo. Nós somos protagonistas do nosso negócio. Os quilombos urbanos foram para ele ter uma outra, dar um empoderamento social para que essas pessoas realmente evoluíssem socialmente. Eu quero te dar o mundo, baby. Salve Estação Livre! Autoescravidão! Salve Estação Livre! Salve Estação Livre! Salve escravidão livre! Assim que eu me vi, tu é igual nós, tu é igual em todo mundo, mano. E para a gente conversar sobre quilombos, eu recebo aqui o professor Kleber Santos Vieira e a química e educadora cultural Thaís Santos. Boa noite, muito obrigada por terem vindo. Kleber, como é que a gente começa já conceitualizando para o pessoal o que é um quilombo na nossa atualidade? Bom, os quilombos, eles são espaços, são territórios, lugares ocupados por grupos humanos e que mantêm uma certa forma de viver, resistem com certas tradições. Mas é muito importante lembrar que o conceito mais recente de quilombos, o conceito contemporâneo, ele tem uma legislação, né, que protege a existência dessas comunidades, chamadas comunidades remanescentes de quilombolas, né? Portanto, é a Constituição da República Federativa do Brasil, né, em seu artigo 68 das disposições transitórias, combinado com os artigos 217 e 218, que vão nos dizer e normatizar o seguinte, né, que os quilombos eles dizem respeito não apenas ao direito à terra, ao território, mas também a uma certa história, a memória e determinadas práticas. Portanto, a ocupação de território com uma certa maneira de viver e também, né, com as práticas e saberes ancestrais que herdam de muito tempo. Sendo assim, Thaís, quilombo e resistência seriam duas palavras que são sinônimo? É isso, é o poder de organização de pessoas pretas em contraponto a um sistema que nos mata, um sistema nocivo. Então, é projetar mundos possíveis, outros mundos possíveis a partir da nossa perspectiva. E fixado em Porto Alegre, o quilombo Família Silva resiste desde os anos 40, no bairro da Figueira. A região tem o metro quadrado mais caro da cidade e a especulação imobiliária ameaçou a comunidade por várias décadas. Hoje, o território é titulado e reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Brasil. Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro, mó capitão. Meus avós chegaram aqui nos anos 40. Meus avós vieram de São Francisco de Paula. E chegaram, aí casaram aqui e aqui tiveram duas filhas. A minha mãe, que é Ana Maria da Silva, e outra tia. Aí ela foi e conheceu meu pai. Meu pai com 40 e minha mãe com 19. Aí casou com meu pai. Aí depois de 2 anos eu nasci. Aí minha mãe teve um filho por ano. Nós somos em 11 irmãos. Em Porto Alegre, nós temos reconhecidos, acho que talvez já com o reconhecimento da Fundação Palmares, 11 quilombos.
faz parte dessa luta que a gente faz. Eu nasci aqui, me criei meus filhos aqui, tô criei meus netos, agora com as bisnetas, né? Então aqui é só família, tipo, meus tios, minhas primas, então para nós tá tranquilo agora, sabe? Aqui é muito importante para nós, sabe? Porque meus avós lutaram tanto por essas terras, meus pais também, sabe? E a gente foi uma conquista que a gente ganhou. O mundo inteiro sabe que o quilombo da família Silva já está parcialmente titulado. Essa árvore é uma árvore que, como você vê, ela é diferente, né? Porque ela é imensa de uma árvore, mas ela significa muito para nós pelo tamanho, pelo acolhimento que ela nos oferece, porque ela sempre está oferecendo no verão, né, sombra, no inverno ela consegue conter as ventanias, ela segura um pouco a onda do vento, e todo mundo que olha e vê os filmes, as fotografias e vê a árvore sabe que é o Quilombo do Silva. Tem essa imponência e essa identidade assim com a gente aqui. Foi muito difícil conquistar esse pedaço de chão aqui, porque toda uma hora tinha despejo, toda hora tinha alguém dizendo que era dono, e depois aí quando nós ganhamos o título e a gente está em paz agora. Foi uma grande luta para nós. Quando tinha a função de despejo e coisa assim, eu tinha acho que 14 anos. Daí tu imagina, né? De uma hora para outra vinha caminhão, vinha polícia, era um fuzuê, né? E tu ali sem saber como agir, né? Porque tu é adolescente, criança. E o quilombo era muito maior do que é isso aqui que vocês estão vendo, né? E tinha uma extensão que foi sendo retalhada por invasores, mas os invasores são invasores imobiliários. Ser um quilombola é ter consciência do papel do negro no Brasil, né? Especialmente os quilombolas. É saber que nós somos, na verdade, quem trabalhou, construiu e tem o direito ao poder desse país. Antes tinha muito preconceito, né? O negócio, porque quilombola, você tinha vergonha de dizer. Eu não tenho, sabe por quê? Porque eu não peço nada pra ninguém. Eu estudei, tá? Eu trabalho, luto para ter minhas coisas, educar, criar meus filhos. Então por que eu não vou ficar com vergonha? Por que eu vou ter vergonha de me assumir o que eu sou? Para mim é muito importante, porque eu nasci em cima dessas terras, né? Estou com 66 anos e quero continuar aqui. Eu estou envelhecendo, né? E envelhecer aqui junto com o meu povo, com esse povo, com essa cultura, para mim é uma coisa muito especial. Kleber, ali durante a reportagem, ele já no início também a gente falou de titularidade. O que representa para um quilombola ter a titularidade da sua terra? Significa, antes de tudo, uma segurança jurídica e garantia de vida. É importante lembrar também que a titularidade da terra é parte de um processo do reconhecimento das comunidades remanescentes quilombolas que está estabelecida no Decreto 4887 de 2003. A titularidade da terra, ela pertence à terra à comunidade e não a pessoas. O usufruto é pelo fato da pessoa pertencer à comunidade e não o contrário, e isso assegura, portanto, uma continuidade de uma consciência, continuidade de uma cultura, de uma história e o reconhecimento da contribuição da cultura afro-brasileira, no caso quilombola, para o próprio patrimônio brasileiro, como estipula a Constituição. Thaís, ali durante o VT, a própria família Silva fala da vergonha, né? De ter vergonha de se falar que é um quilombola. Eu, por exemplo, só ouvi falar de quilombos durante o meu período escolar. Essa ausência dessa história dentro das salas de aulas pode ser um dos motivos que provoque essa vergonha de dizer que é quilombola? Com certeza, Cris. Conhecimento é poder. E aí, quanto mais acesso à informação de qualidade, informação para os nossos, a gente puder possibilitar, menos situações como essa nós teremos. Somos professores e a educação transforma. Hoje já existem políticas públicas voltadas para a educação quilombola, para pensar esse lugar, mas nas cidades, não só no campo, nas cidades se faz necessário também disseminar e conscientizar pessoas de que os quilombos estão aí, não estão no passado, são presente e eu digo mais, são o nosso futuro.
O ano passado, nós estivemos em Coalizão Negra por Direitos na COP26 e um dos manifestos que levamos foi a responsabilidade, um manifesto para responsabilizar e dar titularidade aos territórios quilombolas. Titularizar territórios quilombolas é a garantia de desmatamento zero. Então a gente não está falando do passado, a gente está falando do nosso futuro. A gente está falando do presente, do futuro. Criado há 11 anos, o coletivo Manifesto Crespo reúne mulheres pretas movidas pelo anseio de se fortalecer e de dividir os saberes. Desde 2021, o grupo tem uma sede, que é a Casa Crespa, onde a população tem acesso a apoio psicológico e atividades culturais relacionadas à ancestralidade. O Manifesto Crespo é um coletivo de mulheres pretas que já existe há aproximadamente 11 anos, né? Que busca de alguma maneira também trazer essa proposta de fortalecimento no mundo, especialmente para a população, para a comunidade preta, né? É um coletivo que está pensando o racismo no Brasil hoje, é um coletivo que está pensando as questões de gênero, é um coletivo também LGBT, né? A gente tem aí as integrantes que estão pensando sobre esse tema. Essa aqui é a Casa Crespa, sede, ateliê aberto do coletivo Manifesto Crespo, onde a gente elabora nesse espaço criativo as nossas ações na área da arte visual, com oficinas, encontros, trocas de ideias e residências tanto artísticas quanto também culinárias. A gente realiza a roda de Euê, que é a roda para a gente falar sobre as ervas e folhas ancestrais e sagradas que estão tanto na nossa culinária, mas também são presentes para a nossa saúde. A gente tem também a festa de rainhas, que acontece também de tempos em tempos, né? O bazar da Casa Crespa é uma atividade que está sempre acontecendo, está aberta, né? Inclusive, quem quiser vir só para ver o bazar é possível. Tem um espaço também que a gente se dedica a pensar a saúde mental da população negra. Então, ocorrem aqui também atendimentos individuais. E outros encontros, como agora também a residência culinária fixa do Flor de Obi e o de Comer de Cissa, que está aqui também na residência culinária com a gente. E aí está aqui ocupando a casa com seus saberes e sabores. Então, a residência gastronômica, ela inicia com o projeto do Flor de Obi, que a gente pensou um projeto para homenagear a minha avó, que há mais de 80 anos é cozinheira. Então, a gente recupera as receitas mais tradicionais dela. É um sonho a gente ter um espaço nosso para poder fazer a construção das nossas narrativas artísticas sobre nosso corpo preto, sobre o cabelo crespo, que é a nossa grande mensagem, né? E levando a mensagem de que o cabelo crespo é uma identidade, é uma beleza, é uma potência estética. Se a gente pensa esse espaço como um espaço de resistência, né? Social, cultural, territorial, sim, né? Eu posso dizer que esse espaço também é um quilombo urbano. Essa recuperação da memória de um território que fica aqui no bairro da Saúde, mas que a gente sabe que ancestralmente fazia parte do quilombo Jabaquara, um território preto de resistência. Então, quando a gente pensa numa proposta, né, de espaço, num ambiente, num lugar, num território como esse, também é pensar que esse é mais um lugar em que a população pode acessar, assim, pode se sentir pertencente, né? E a gente acredita, a gente está muito feliz porque a gente está vendo um movimento aí de fortalecimento de outras também mulheres negras que estão conseguindo ter os seus espaços para poder fazer essas criações. Se manter, resistir num espaço como esse, né, é reafirmar o compromisso que temos, né, de continuar não só com as nossas lutas, né, mas com o fomento de protagonismo de outras mulheres pretas. A gente vai continuar se aquilombando por aqui, só que daqui a pouco, depois do intervalo. Estação Livre de volta falando de quilombos e recebendo aqui o Kleber Santos Vieira e a Thaís Santos.
E na capital do Mato Grosso do Sul também tem quilombo. É a comunidade quilombola de São Benedito, que é mais conhecida como Quilombo Tia Eva. E existe desde 1905 e trabalha para manter viva a memória da sua fundadora e as tradições centenárias que foram passadas de pais para filhos. Sou bisneto da Tia Eva. Estou sendo na comunidade a pessoa mais próxima da Tia Eva. Ela chegou em 1905, né? Ela chegou com 3 filhos, chamados Lázaro, Ana e Sebastiana. E essa Sebastiana é que é a minha avó. A minha família é grande aqui, eu tenho 12 filhos para tratar. Eu tenho a foto da pessoa que deu o título de terra para a Tia Eva. Ela comprou aqui por R$85 mil. A igreja é a história da comunidade, né? Porque a igreja foi construída depois de uma promessa feita. Tia Eva fez uma promessa para São Benedito e que assim ela fosse curada de uma ferida, ela construiria a igreja de São Benedito. Ela chegando aqui, a ferida sarou. Então, coisa que não sarava mais de 15 anos. E aí ela começou a fazer a promessa, cortou a seta em roda aqui mesmo madeira, fez uma igrejinha de madeira de pau. A primeira igreja foi de pau a pique, né? Data de 1912. E durante o mês de maio nós fazemos a festa de São Benedito, que são 2 semanas de festa. A Tia Eva falou para minha mãe que enquanto tivesse um descendente da Tia Eva, que não era para essa festa acabar. Enquanto nós estamos fazendo a festa, estamos cumprindo a promessa da Tia Eva, que a nossa história está aqui. Minha avó tem as histórias, conta a história como que era, que minha avó é a mais antiga. Eu lembro assim que ela tinha muita briga por causa de tirar a água do poço, né? Na época tinha só um poço aqui para retirada de água. Então eram muitas mulheres para lavar roupa, lavar louça, né? E aí tinha as brigas também no córrego, também para lavar roupa por causa de roupa. Toda a vida o nome da Tia Eva foi bem lembrado aqui. Em 98 tivemos um encontro em Brasília chamado Rota do Escravo, onde estavam todas as comunidades negras do Brasil e mais 15 países participando. O nome da Tia Eva é tão forte que eu fui convidado para fazer parte na mesa, não por mim, mas por causa da história da Tia Eva, que é uma pessoa que foi escrava e venceu a escravidão e ajudou a alavancar Campo Grande aqui. Não vou falar que é fácil, né? Porque cada um tem a sua vida hoje, a sua vida particular, não é fácil, mas a luta, ela está sendo constante para a gente manter a cultura. Kleber, os quilombos são espaços que se formam aí por pessoas que eram escravizadas e que fogem em busca de liberdade, né? E aí talvez por isso a gente tenha quilombos espalhados por várias regiões do país. Assistindo a Tia Eva, eu me lembrei da comunidade Calunga, que eu conheci lá na região de Goiás, na área ali da Chapada dos Veadeiros, onde eu ouvi que até hoje, de tão embrenhados na mata que tem algumas famílias, tem gente que ainda não tem noção de que o período de escravidão no Brasil acabou. Isso é real? Os quilombos, eles se formaram em espaços onde alguma forma e garantia de sobreviver existiam, sobretudo em termos de produção de alimentos, acesso à água e também de proteção, onde pudesse se organizar ali a defesa, porque afinal de contas estava num sistema escravista. Então, a ideia de que os quilombos foram formados em lugares longes, afastados, de difícil acesso, é preciso ser relativizado no sentido de que eles também buscavam lugares, você pode perceber, como a Chapada dos Veadeiros, Calunga é uma região de muita água potável, água boa, cachoeiras, bom plantio, né? E etc. Então, essa concepção é importante, né? É preciso pensar
o quilombola e as comunidades quilombolas historicamente. Elas não estão no pretérito. Não é porque acabou a escravidão e a ideia primeira de quilombos, de resistência à escravidão, acabou em 1888 com a abolição inacabada. Pelo contrário, né? Essa forma histórica, ela continua e precisa ser pensada historicamente, inclusive historicamente nas diferenças que existem do ponto de vista temporal dos próprios grupos humanos, né, na maneira de se relacionarem entre si. Então, existe uma outra cosmogonia, uma outra forma de viver, uma outra forma de interpretar a vida e o mundo, né, que nós entendemos como resistir, como um traço muito grande de ancestralidade e que precisa ser considerado ao caracterizar, né, o tempo de vida de cada uma dessas comunidades. Perfeito. E Thaís, você está à frente de um coletivo, de um quilombo, que é muito importante aqui na periferia de São Paulo, que é o Quilombac. Conta um pouco para a gente dessa história. Pois é um coletivo cultural no extremo da cidade de São Paulo, noroeste da cidade de São Paulo. E nós estamos há 17 anos pensando cultura e formação dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. É de fundamental importância a valorização da nossa cultura, dos nossos saberes todos, e a promoção disso no nosso território é nossa reivindicação, sempre será. Então, que rico é isso, e que bom que a gente, tendo leitura dos nossos... das pessoas que já vivenciaram isso em outros tempos, MNU, a Frente Negra Brasileira. Quando a gente começou a perceber que era a sementinha de toda essa história do movimento negro e que a gente poderia potencializar isso, não coube mais na garagem. A gente migrou para um outro espaço e estamos há 17 anos fazendo essa história acontecer. E transformando vidas. É isso. Nascida de uma ocupação sociocultural, a Casa Amarela ocupa um casarão tombado em pleno centro de São Paulo e busca ressignificar o espaço através de manifestações da arte afro-brasileira e indígena. Estamos na Rua da Consolação, 1075, centro de São Paulo. É um casarão da década de 20, para ser mais preciso, ele foi construído em 1919. A casa tem 27 cômodos, 1.800 metros quadrados, a sua maior parte de área construída. Ela tem uma confecção que lembra as casas da época de antes da abolição da escravidão. São tetos baixos com vários cômodos, onde só ficavam os empregados, e os acessos de escadas para os andares superiores. A gente concentra os dormitórios na parte superior e os ateliês, e na parte inferior, no térreo, no primeiro e no segundo, a gente mantém o foco das atividades culturais, né? A Casa Amarela começou dia 20 de fevereiro de 2014, como uma ocupação sociocultural. 1º de julho de 2015 se ressignificou como o primeiro quilombo urbano de artistas do centro de São Paulo. Essa casa para erguer seus irmãos e suas irmãs para salvar, mas só depende de você. E de você não pode esquecer como a gente esquece sempre. E aí foi quando a gente começou a trabalhar assiduamente dentro da Lei 11.645, que inclui o ensino afro-brasileiro e indígena no currículo escolar das crianças. E desde então, a partir de 2015, a gente começou a trabalhar levando a cultura afro, levando todo esse conhecimento ancestral e esse resgate para as escolas e também trazendo as escolas para dentro do quilombo para praticarem essa vivência cultural. Esse é o espaço vivo, né, onde as escolas participam desse espaço, as faculdades participam desse espaço, a comunidade é presente aqui. Hoje nós estamos num processo de restauro desse patrimônio, que vai ser aberto para a cidade de São Paulo. E esse foi um processo muito complicado, porque a gente queria que o espaço permanecesse com atividades culturais e nós encontramos um restaurador que aceitou a proposta de fazer o restauro e manter as atividades culturais vivas dentro desse espaço, né? Venho lhes falar da minha mamãe Baobá. Ela é uma árvore gigantesca e expressa seu amor pela humanidade, dando abrigo, alimento, água e cura para todos na África.
e em vários lugares do mundo. Eu tô aqui com uma condição de bolsista, então, tipo, é muito importante que tenha esse tipo de incentivo para que nós, artistas, consigamos continuar. É um quilombo urbano, então eu acho que é muita resistência e muito forte. Foi um lugar onde eu me conectei, foi um lugar onde abriu espaço para mim trabalhar, foi um lugar onde me resgatou e me deu essa abertura para que a gente tenha um trabalho de expressão que nem a gente tem hoje. Então aqui a gente dialoga tanto com vertentes elitizadas de arte, como teatro contemporâneo, como também vertentes que você encontra na periferia, como dancehall, hip hop, grafite. São linguagens que historicamente dificilmente se conversam, né? E aqui no Quilombo a gente consegue com que todas essas artes comunguem juntos em prol de um bem maior, né? Que é justamente propagar a cultura brasileira para todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho. Com mais de 200 anos de história, o Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, fica na área do Parque Estadual da Serra do Mar, cercado pela Mata Atlântica. A subsistência dos quilombolas se dá pelo turismo de base comunitária, que além de preservar o meio ambiente, resgata também as tradições ancestrais dessa comunidade. O quilombo da Fazenda é um quilombo que é uma associação de remanescente, né, dos quilombolas, e que a gente fundou porque realmente aqui é um quilombo, né, provado, né, comprovado que é um quilombo. Tinha aí uma fazenda dos escravos, né, que é a fazenda da Maria Alves de Paiva. Por volta de 83, mais ou menos, que é a idade do meu filho, que eu estava grávida, foi tombado a Parque Estadual da Serra do Mar. Então nós vivíamos da pesca e da lavoura. Então nós tirávamos nosso sustento da terra. A gente não comprava nada. E aí, como a gente perdeu tudo isso com a chegada do parque, a gente então hoje nós somos turismo. Aqui nós estamos na Casa da Farinha, né? A antiga roda d'água, né? Ela é do século XIX. Aí nós temos também ali o engenho, né? Isso aí era o engenho de cana. E temos também ali na frente o moinho de fubá, que também não foi restaurado. Aqui nós temos o chaminé, tudo isso está desativado hoje. Mas a gente está na luta aí para ativar tudo isso e a gente ter oportunidade de ver isso novamente funcionando. É um turismo diferenciado. Nosso turismo de base comunitária, ele é um turismo que não é o turismo em massa, que o turista vem, traz o dinheiro, mas deixa o lixo, deixa a bagunça, pega as plantinhas, mata as coisas. Esse é o turismo em massa. O turismo de base comunitária é um turismo que ele promove o nosso protagonismo. Nós somos protagonistas do nosso negócio. É um turismo que fortalece o nosso território e a nossa cultura, que enfraqueceu bastante. Aqui nós estamos na cachoeira, o nome dela é Cachoeira Rio Fazenda, onde os turistas, as pessoas frequentam, né? Para se banhar, eles vêm aqui porque tem todo esse poço aqui que não tem correnteza. A gente tem um roteiro, que ele é bem bacana. Dentro desse roteiro tem as trilhas, visita à água florestal, a gente tem as oficinas, culinária, farinhada, artesanato, e a roda de conversa e o grupo de dança, o jongo.
a gente está tendo bastante agendamento com esse turismo, entendeu? De vir, ficar na casa do quilombola, ter essa vivência com a gente, tomar o café da manhã junto, entendeu? Dormir na nossa casa, ouvir a nossa história. Nossos ancestrais, eles eram analfabetos, não sabiam nem escrever o nome, mas tinham uma sabedoria incrível. Então eles tinham manejo para tudo, eles usavam a lua e sabiam que lua podia, que lua não podia. É uma sabedoria, olha, Lucas, eu fico assim, emocionada até quando eu falo dos meus ancestrais, né? Porque eles nos ensinaram muito. E aí vem alguém querendo quebrar tudo isso. Se a gente sair daqui, a gente vai morrer, te garanto. Porque eu tentei morar na cidade por 3 vezes e não consegui. E os que tiveram que sair na marra, que foram, já se foram. É isso que me faz lutar, isso que me faz a querer permanecer aqui. E eu quero isso não só para mim, mas para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus filhos que estão casando. Assim, porque isso aqui é tudo para nós. Isso aqui é a nossa vida. Kleber, na hora que a gente vai falar de plantio nas terras quilombolas, tem um ciclo que acaba não se fechando, porque muitas vezes essa terra não tem titularidade. Se não tem titularidade, não é possível investir num plantio de grande escala para que essa comunidade, por exemplo, possa viver economicamente da venda desses produtos que planta, né? O quão importante é a titularidade para o desenvolvimento dessa comunidade, para a participação dela econômica, social e política no desenvolvimento do Brasil. Cris, a titularidade da terra para o quilombola, assim como para as comunidades indígenas, né, é tudo e é fundamental. Porque quando nós falamos que elas praticam um modo de viver, trazem à tona uma ancestralidade, uma certa memória, também na maneira de produzir, é uma outra maneira de produzir que, inclusive, confronta com a forma que estamos acostumados na sociedade. Então, é a titularidade da terra, que é uma titularidade da terra coletiva, ao contrário dos grandes condomínios, né, dos grandes empreendimentos que, às vezes, circulam esses quilombos, né, e tem uma noção de propriedade privada. Então, a não titularidade da terra também, ela indica para uma questão séria que nós temos, que é o racismo institucional. Né? Esse racismo institucional que apela aos operadores da lei em não reconhecer aquela terra. Por que reconhecer uma comunidade com uma extensão de terra significativa para um grupo de pretos e de pretas, né? E não destinar a algo como o agronegócio ou algo com plantio em larga escala que deteriora o meio ambiente? Porque então nós estamos falando dessa importância da titularidade para a manutenção de uma forma de viver e que traz para nós também uma outra relação com o meio ambiente, né? Como já foi dito aqui, uma relação de preservação, uma relação de não deterioração do meio ambiente, porque é isso que também está embutido, né, nessa cosmogonia produtiva das comunidades remanescentes de quilombolas, né, que traz uma tradição também muito importante no sentido de valorizar a natureza. Então, quando não se titula a terra, na verdade está tudo isso em jogo. Thaís, reconhecimento dos saberes ancestrais é uma das coisas que vocês fazem e promovem lá no Quilombac, né? E isso também passa pela religião? Sim, Cris. A folha não existe sem o orixá. O orixá não existe sem a folha. Então, todo esse trato, todo esse conhecimento milenário, ancestral, que nos é negado, você tem isso resguardado nas casas de axé. Você tem esse acolhimento e essa formação do quão é importante o trato com a natureza de uma maneira distinta do que hoje se tem nesse sistema de monoculturas. Nós estamos falando de conhecimentos que vão salvar as urgências climáticas que temos hoje. A gente está falando de agroecologia, a gente está falando de alimento saudável, alimento seguro para os nossos. Durante a pandemia, as nossas redes, então, Coalizão Negra por Direitos, o NEAFRO, Quilombac, nós promovemos as sacolas verdes, que era fazer esse alimento que
que estava no quilombo, sendo represado, chegar nas famílias das periferias, porque existe uma desnutrição muito grande para os nossos da cidade. Fazer essa ligação, essa ligação é fundamental, para que a gente consiga existir. A religião também pode ser um importante fator de aquilombamento, que o diga a comunidade do Portão do Gelo, Nação Xambá, localizado no bairro de São Benedito, em Olinda. Primeiro quilombo urbano da região Nordeste, ele acabou se formando em torno de um terreiro que preserva tradições e resistências seculares. O que eu faço aqui, eu sou babalorixá, porque nós somos de uma religião de matriz africana e o cargo hierárquico na religião de matriz africana para a pessoa que é o comando é babalorixá, quer dizer, é uma liderança e uma liderança essa que eu assumo nessa casa a partir do falecimento de minha mãe em 93. Os quilombos urbanos foram para ele ter uma outra, dar um empoderamento social para que essas pessoas realmente evoluíssem socialmente. Então esse quilombo ele foi criado em 2006. Nós viramos quilombolas devido toda a nossa família está morando todas aqui na mesma comunidade e já me reconhecia como quilombola. De ver todo mundo de minha família aqui, nasci aqui e meus filhos todos também. Criei todos os meus filhos aqui. Não moraria em outro lugar. Eu, quando saio, que eu volto, eu digo, eu estou agora no melhor lugar do mundo, que é aqui, o Quilombo da Xambá. Quando eu assumi essa casa em 93, a primeira coisa que eu fiz, eu chamei 3 historiadores que tem nessa casa e pedi ele para fazer um projeto para nós fazermos um memorial. Foi esse o caminho que nós tivemos de percorrer para chegarmos a condições de quilombo, porque foi através desse memorial que nós conseguimos chegar ao título de 2º quilombo urbano do país. Ele é de 1930, a religião era o Estado, e o Estado era a religião católica. E era um Estado que agia realmente com punho de ferro quem fosse contra essa disciplina. As pessoas que tinham outra fé, outra visão religiosa, tiveram que ter uma habilidade enorme para trazer até os nossos dias os seus ensinamentos, as suas visões religiosas, para trazer até o dia de hoje. Minha mãe fez uma casa, depois que minha mãe fez a casa, alguns de nossos familiares. Então minha mãe trouxe todos eles para cá, formando até esse quilombo. Eu acho que foi o grande mote da condição dela, foi trazer seus familiares para cá, para fazer esse entorno, essa fortaleza que é o quilombo. Meu Xambá, quando chega no terreiro, não precisa de dinheiro para se mostrar. Uhul! E viva a Xamba das Iabá! Valeu! Viva Guitinho! A Xamba das Iabá foi um grupo criado pelo meu filho Guitinho, né? Quem teve o privilégio de conhecê-lo, saber o quanto ele amava, adorava tudo isso, né? As Iabás são compostas de 12 mulheres, que são avós, já bisavós, inclusive tem tataravós também. Quando a gente está no palco, as Iabá, elas se modificam completamente, né? As idosas, elas dançam, elas rebolam, elas fazem tudo o que é para fazer, que as pessoas até se admiram de ver elas com aquela idade. E a gente está no palco muito animada. É o terreiro de Xambá que faz o trabalho social. Mesmo sendo um terreiro de candomblé, ele faz um trabalho social para toda a sociedade desse entorno, entendeu? Independente de ser católico, evangélico ou até ateu. A resistência que o Xambá mostra é ensinando esse povo negro, para que ele amanhã ele tenha o orgulho de ser negro. O que os negros trouxeram da foi uma espiritualidade sociocultural, porque é naquela roda de terreiro que saiu o samba, saiu o maculelê, saiu a capoeira, saiu a ciranda, saiu o coco, toda a cultura pernambucana que você tem, saiu dentro da roda, saiu do povo negro que trouxeram da África. Porque você só se liberta com a educação. Quer dizer, se você não tiver educação, você não vai se libertar.
Kleber, Thaís, quero agradecer muito a presença de vocês aqui para a gente discutir um tema tão importante. Mas antes, eu quero muito que vocês digam o que as pessoas ainda precisam saber nesse momento final sobre quilombos aqui no Brasil. Começando pelo Kleber. Francis Fanon tem uma frase muito importante que ele diz: meu corpo, faça de mim um homem que questione sempre, né? Falando da negritude, falando da presença e da representação do corpo negro, né? Fazendo aqui com muita licença uma paráfrase, né, ao pensamento de Fanon, acho que os quilombos urbanos, eles são espaços que questionam sempre a sociedade que estamos. A sociedade racista, a sociedade urbana que não respeita os territórios e a diversidade brasileira, que se expandiram sem nenhum planejamento e, sobretudo, dentro de uma lógica puramente capitalista e de apropriação a todo custo de qualquer metro quadrado que seja. Então, os quilombos urbanos deixam essa mensagem questionando sempre esse tipo de expansão desordenada e de desrespeito às comunidades negras. E, por fim, lembrando aqui um autor que eu gosto muito, que é chamado Clóvis Moura, né? Ele diz que nós temos uma cultura afro-brasileira de resistência, né? Essa cultura afro-brasileira de resistência, ela diz respeito ao espírito associativista dos negros brasileiros, das pessoas negras brasileiras, né? Ampliando, então, uma lógica que vem de um culturalismo de Arthur Ramos. Eu acho que as várias formas de quilombos urbanos, culturais, que foram apresentados aqui, diz respeito a mais uma edição desse espírito associativista, uma cultura afro-brasileira de resistência, né? Que, felizmente, para o bem do patrimônio cultural brasileiro, continua existindo e resistindo. Thaís? Resistir é acreditar, e nós acreditamos em outros mundos possíveis, mundos que nós vamos construir com as nossas mãos, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que somos continuidade da história que já foi posta para nós, dos muitos guerreiros e guerreiras que nos deixaram esse presente. Então, avançar na construção de mundos possíveis que não os impostos, é a nossa missão. A Quilombac é um pedacinho disso. Vi e conheço coletivos e vários, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e tantos outros, que promovem esse acesso. Quanto mais acesso a gente tiver à informação, a conhecimento de qualidade, a teorias que possibilitem o sonhar, é onde a gente avança. Então vamos resistir, vamos lutar, mas com o olhar e com a certeza que é possível, sempre será. Muito obrigada, Kleber, obrigada, Thaís. Olha só, Kleber e Thaís estão saindo, mas o programa ainda não acabou. Depois do intervalo eu vou contar para vocês por onde anda o rapper Djonga. Rapidinho, não sai daí. Estação Livre de volta e agora a gente vai falar de música. E esse ano, quem ficou esperando o tradicional álbum do Djonga no dia 13 de março, como eu, se decepcionou, só que não foi por muito tempo, porque o rapper deixou a novidade para ser lançada agora, no mês de outubro. E o dono do lugar, Djonga, mantém aquela pegada questionadora que faz refletir, mas acabou usando nos beats e usou instrumentos para gravar as bases. E a gente foi conversar com ele para saber um pouco mais desse álbum. Eu quero te dar o mundo, baby. É que eu vou alto. Eu sou Salve Estação Livre. Salve Estação Livre. Salve Ladrão Livre. Eu sempre quis muito lançar os discos todo ano, principalmente até o Ladrão, Histórias da Minha Área, acredito que também. Mas eu acho que o Histórias da Minha Área e o Nu já tem uma coisa meio que de necessidade, mais do que de vontade, sabe? E foi isso que me fez questionar um pouco se era necessário lançar mais um disco esse ano no dia 13 de março. A partir do momento que eu penso em passar a lançar os discos em outra data que não seja 13 de março, eu tô abrindo tempo, né, espaço para eu produzir de uma forma diferente, mais profissional, enfim. E rolou. Essas rimas que não vendem mais me deram carro. Essas
Essas rimas que não vendem mais me deram roupas, Essas rimas que não vendem mais me alimentaram. O Dono do Lugar é um disco que fala muito sobre a indústria e o momento que a gente se vê na arte, o momento que a gente tá passando, que é o momento onde que os artistas focam muito mais em alimentar a indústria e o público que a indústria tem, tá ligado? Que às vezes não é nem o público do artista, é o público da indústria, olha que loucura. Então os artistas estão muito mais preocupados muitas vezes em alimentar a indústria do que fazer arte. Traz também uma reflexão muito forte sobre a masculinidade, principalmente a masculinidade nós, assim, preto, sacou? Masculinidade nós preto, da galera da favela, da galera da correria do dia a dia, com a masculinidade construída com muita violência, com muito abuso, sacou? É disso que se trata esse disco. Masculinidade e indústria. Na conversa com uma menina branca, eu disse que não era sobre ela, que se fosse individual, existiam uns barracos e não tinha favela. Ela disse que preferia debater com uma mina preta. Homens negros são violentos, quase sempre perdem a cabeça. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz e senti a malícia. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz. Eu acho que a arte de verdade tem que ser sempre questionadora. No momento que a gente vive, que é um momento de desmonte da cultura, de desmonte de direitos, sacou? Principalmente da população preta, da população pobre, sacou? Das minorias de um modo geral, a arte se faz mais necessária, principalmente tendo esse entendimento de que a arte tem que ser uma coisa questionadora. Eu acho que a arte que a gente faz é uma arte que não é uma arte que serve o que está estabelecido, é uma arte que questiona, é uma arte que propõe uma descentralização, propõe uma arte mais disruptiva, assim, sacou? Assustando ela, sou o quente, mais que um black bom. Profissional, não exige que analise piadas. E sustenta a família, exige que tu faça. Dizem que sofri dono com a rasgão fácil. E tô olhando da janela, sociedade escrota, caras que pagam de macho. Não, mano, eu quero ser o dono da parada mesmo. O nome do disco é esse, o dono do lugar. Quero estar no topo, tomando as decisões junto com os caras de igual para igual, sacou? E fazendo com que essas decisões sejam diferentes das que estão sendo tomadas. Meu sonho é que o Dono do Lugar exploda, dê muito certo, tá ligado? Que nós ganhamos o Grammy com ele. Esse é o sonho. Daqui uma década eu quero estar olhando pro Grammy na minha estante. Foi assim que eu me vi. Tu é igual nós, tu é igual em todo mundo, mano. E ao som do John Gador, a gente vai encerrando a Estação Livre de hoje. Corre para as redes sociais para rever, assistir tudo que a gente produziu aqui com tanto carinho para você. Semana que vem eu volto. Até mais! Querido Deus, uma pessoa me tocou sem eu querer e ainda me convenceu que eu gostava. Molhou com seu suor minha pele infantil e secou minhas lágrimas sempre que eu chorava. Numa tarde chuvosa tudo começou, um sorriso amarelo sempre que acabava. E temente ao Senhor gente que sempre louva, igual quem roubou luva, mano, sem palavras. Ei, querido Deus, uma pessoa me tocou sem eu querer, usava farda e foi um tapa na cara. 15 anos depois ainda não sei porquê.